Você pode olhar para essa pessoa do teu lado e diga assim: se prepara para o que vai acontecer aqui essa noite. Você pode falar com mais fé, diga: se prepara para o que vai acontecer aqui nessa noite. Porque nessa noite Deus vai se manifestar neste lugar. Você pode aplaudir o nome dele? É só o comecinho do que Deus vai fazer aqui nessa noite. Prepara o seu coração. Pode se sentar em nome de Jesus. Como eu falei para você, o tema da palavra dessa noite é o poder da igreja. O poder da igreja. Vou esperar o pessoal do louvor se ajeitar para a gente dar início. O poder da igreja. E quando eu estava estudando essa palavra, a gente que vai pregar, a gente vai pedindo direcionamento ao Espírito Santo, pedindo que Ele venha ministrar sobre nós, e ali a palavra ela vai se encaixando, porque a palavra ela tem que ter início, ela tem que ter meio e ela tem que ter fim. E quando veio esse tema ao meu coração, a respeito do poder na igreja, a primeira coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração é que nós precisamos, em primeiro lugar, saber de quem é a igreja e a quem pertence a igreja. Amém? A igreja, ela tem um Senhor. A igreja, ela tem um dono. A igreja, ela tem alguém que é o rei dela, o Senhor dela. E quando você abre a palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 3, Primeira Timóteo 3, versículo 14. Vai dar para passar no telão? Voltou aí? Tá passando online também? Como é que tá? Porque não estava sem internet? Oi? Ah, está com problema de conexão? Amém. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é a quem pertence a igreja de Cristo. E quando você lê 1 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir em breve ver-te, para que eu não tarde, e fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, de quem é a igreja, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo e recebido em glória. Quando você lê o finalzinho do versículo 15, diz assim, que a igreja, ela é a casa de Deus, que a igreja, ela é a igreja do Deus vivo. Aqui, o apóstolo Paulo faz questão de deixar claro que a igreja pertence a um Deus. Mas não é um Deus em quem o mundo prega. Não é um Deus a qual está pendurado no madeiro. Não é um Deus, uma imagem. Mas a igreja, ela tem um dono, ela tem um Senhor. Ela tem um Deus, e o Deus dessa igreja, o apóstolo faz questão de deixar bem claro que o Deus, o dono dessa igreja, ele é um Deus vivo. Aleluias. O dono da igreja é um Deus vivo. Ou seja, ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que vê. Ele é um Deus que ouve. E ele é um Deus que opera. Você pode falar comigo? Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que vê. E ele é um Deus que opera. Porque ele está vivo. Então a igreja, ela pertence a alguém. E ela pertence ao Senhor.
ao Deus vivo. A igreja não é de homens. A igreja não é de instituições. A igreja é do Senhor. Ele é o dono da igreja. E quando você lê aqui no versículo 16, faz questão de deixar bem claro: aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, criado no mundo e recebido em glória. Esse é o dono da igreja. Esse é o dono. E aí a primeira coisa para você saber é quem é o dono da igreja. E qual é a função dele? Qual é a função do dono da igreja? Quando você lê em Éfeso, abra sua Bíblia em Éfeso, no capítulo 1. Éfeso, capítulo 1. Versículo 22. Qual é a função desse Deus? Qual é a função do dono da igreja? Quando você lê, capítulo 1, versículo 22, diz assim: e por todas as coisas colocou debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Quando você vai ler esse versículo um pouquinho antes, o apóstolo está falando do poder de Deus, como o poder de Deus se manifesta. E está falando que em Cristo o poder de Deus se manifestou da seguinte forma. Diz que ele colocou, no versículo 21, ele o colocou acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que possa se referir, não somente ao presente século, mas também ao século vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e o colocou como cabeça da igreja. Então, a primeira coisa é quem é o dono da igreja. A igreja, o dono dela é um Deus vivo. Segunda coisa, qual é a função dele? Ele sendo cabeça, a função dele é governar a igreja. A igreja governa o nosso corpo, sim ou não? Ou é o corpo que governa a cabeça? É a nossa mente, é a cabeça que governa o nosso corpo. Então a igreja, além dela ter um dono, que é um Deus vivo, ela tem um governo, que é o governo de Cristo. Deus manifestou o poder dele em Cristo Jesus. Colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Fez ele assentar à direita no seu trono. E deu o governo da igreja. Nós fazemos parte disso. De que forma? Nós somos o seu corpo. Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo e somos governados por ele. E quando eu estava lendo esse versículo, como cabeça, o Senhor, ele não quer nos guiar, ele quer nos direcionar, não para caminhos de morte, não para caminhos de destruição, mas ele quer nos governar para caminho de vida e vida eterna. Quando nós estamos em plena conexão com o Senhor, quando nós estamos em intimidade com Cristo, nós somos guiados, direcionados pelo nosso pensamento, mas os nossos pensamentos, como diz a palavra de Deus, quando você lê em Filipenses, os nossos pensamentos são pensamentos de paz, são pensamentos bons, não são pensamentos de destruição, não são pensamentos de morte. Por quê? Porque a nossa mente está em conexão com o Senhor, com o nosso Criador, e ali nós pensamos coisas boas. Antes, talvez, de você vir à igreja, você tinha uma forma de pensar. E hoje, conhecendo a Cristo, conhecendo a palavra de Deus, você tem uma outra forma de pensar. É ou não é verdade? Porque hoje, a sua vida, as suas emoções, elas são governadas pelo Senhor. E se elas ainda não são governadas por eles, elas precisam ser. Por isso que eu digo que o Senhor, como governante da igreja, como cabeça da igreja, ele não guia a igreja para a morte. Ele não guia a igreja para o fracasso. Ele não guia a igreja para a destruição. Mas você pode ter certeza de uma coisa.
Ele que está sentado à direita de Deus. Ele que tem debaixo dos seus pés principado, potestade, dominadores. Ele que tem nas suas mãos todo o poder e autoridade. Certamente Ele nos guiará para um caminho de vitória eterna. Aplauda o nome dEle. É dessa forma que Ele vai nos conduzir, que Ele vai nos direcionar. E quando você lê em Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses, no versículo 18, isso fica muito claro. Diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos. Ele é o cabeça. E nós somos o seu corpo. Eu estou lendo esses versículos para você, para deixar bem claro para você. Para que você entenda bem aonde eu quero te levar nessa noite, aonde o Espírito Santo quer te levar nessa palavra. Então aqui você já aprendeu duas coisas. Que a igreja pertence a alguém. A quem ela pertence? Ao Senhor, ao Deus vivo. E esse Deus tem uma função. Qual é a função? Ele é o cabeça. Ele é aquele que governa. Ele é aquele que direciona. Ele é aquele que guia. E nós fazemos parte do quê? Do seu corpo. Até aí deu para vocês entender? Amém? Glória a Deus. E aí, pesquisando mais um pouquinho da palavra de Deus. Esse corpo não é qualquer corpo. Este corpo é um corpo amado. Quando você lê também em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, o Senhor faz uma comparação. Efésios 5, 25, ele compara, ele diz assim: marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa igreja é uma igreja amada pelo Senhor. O corpo de Cristo é um corpo amado por Deus. Aqui ele está deixando bem claro, fazendo uma comparação, falando com os maridos. Maridos, amem a sua esposa. Porque eu amei a igreja, eu amo a igreja. E eu amei tanto a igreja que eu me entreguei por ela. Quando o Senhor se entregou naquela cruz, quando Ele derramou o seu sangue naquela cruz, Ele derramou por amor a mim e por amor a você. Ele se entregou. E quando você continua lendo aqui no versículo 26, diz assim: para que haja santificação, tendo-a purificado em meio à lavagem de água e pela palavra, para que apresente ela a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisas semelhantes, porém, santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque a ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo cuida da sua igreja. Aqui está falando que ele amou e se entregou. Se nós estávamos em pecados, se nós estávamos desgarrados, se nós estávamos no império de trevas, ele se entregou. E quando ele derramou o seu sangue naquela cruz, ele fez para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Tudo isso para nos limpar, nos purificar, para que um dia ele possa entregar eu, você, essa igreja, outras igrejas, como uma igreja gloriosa. E aqui está falando, maridos, ele está só comparando com a igreja. Ame a sua esposa. Porque quem ama a sua esposa, quem ama a si mesmo. Quando você casa, você é o quê? Um só corpo com a sua esposa. Quando nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos ligados com Ele. E Ele está ligado conosco, nós fazemos uma aliança. E o Senhor, Ele faz questão de zelar por essa aliança. E aqui está falando, olha, assim eu fiz.
E aqui está falando que ele supre a igreja. Aqui está falando que ele cuida da igreja. Então, nós temos um dono da igreja, que é o Senhor. Nós temos a função dele, que é ser cabeça. Nós temos, porque ele fez isso, que foi por amor de mim, por amor e por você. E aqui está falando que ele pretende entregar essa igreja de uma forma gloriosa. E aqui está falando que em todas as coisas ele vai estar presente, nos alimentando e cuidando das nossas vidas. Ele cuida da igreja. Ele cuida da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja. E dessa forma ele cuida de nós. Existe um cuidado de Deus para com a sua igreja nessa terra. Existe um compromisso de Deus para com a sua igreja nessa terra. Você precisa saber que você não é qualquer um. Deus chamou, Deus me amou, Ele se entregou por nós. Quando você lê, tem vários versículos que relatam isso. Quando você lê em Efésios, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo te amou e se entregou em oferta, em sacrifício de aroma suave e agradável. Aqui está falando que nós somos filhos, e Ele se entregou por nós. Talvez você fale assim: eu estou com medo da situação, eu estou com medo das circunstâncias. Mas a partir do momento que você entrou neste lugar, ou você entrou em qualquer outra igreja, não importa. Ou se você fez uma aliança com Cristo, hoje você não é mais filho de ninguém. Você não é, como diz por aí, filho de chocadeira. Você não é mais uma pessoa desgarrada. Você não é mais um bastardo. A partir do momento que você fez uma aliança com Cristo, há um governo sobre a tua vida. Há um Deus sobre você. E esse Deus é um Deus de amor. Esse Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de fidelidade. E é um Deus que cuida de você. Aleluia! Você faz parte do reino. Você faz parte da igreja. Você faz parte do corpo. Você faz parte. Há um cuidado de Deus com você. Há um cuidado de Deus com a sua vida. E só isso, só dessa forma, só dessa maneira, não. Quando você lê em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes era qualquer povo, né? Um povo desgarrado, mas agora sois povo de Deus. Agora você é povo de Deus. Você é nação santa. Você é propriedade exclusiva dele. Quando você tem algo que você ama muito, que você gosta muito, você deixa as pessoas tocar? Você deixa as pessoas tocar em algo que você gosta muito? Você deixa algo que você gosta muito jogado? Eu gosto, eu amo essa caneta. Eu só gosto de escrever com essa caneta aqui, com esse tipo de caneta. E é a única que eu tenho. E eu cuido dessa caneta com tanto cuidado que eu não gosto nem de emprestar ela para não acabar a tinta. Às vezes eu esqueço ela aqui na igreja, ela cai por aqui, e quando eu venho orar cedo, já venho procurar se ela está aqui. Porque eu tenho muito cuidado com ela. Agora, se eu tenho cuidado com essa caneta, imagine o cuidado que Deus tem com a sua vida. Imagine o cuidado que Deus tem com você. Imagine o cuidado que Ele tem com o povo que é propriedade exclusiva dEle. Você é propriedade exclusiva de Deus. Na sua vida ninguém toca. Na sua vida ninguém mexe. Na sua casa ninguém toca. Naquilo que é teu, ninguém irá tocar. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda. Se você está aqui, aplaudir o nome dele. Ninguém toca. Você é propriedade exclusiva dele. Você é a igreja santa do Senhor. Ninguém toca em você. E quando você vai ler
mais um pouquinho, que eu fui pesquisando. Se fosse para me falar, tinha vários versículos aqui, que fala a respeito do dono da igreja, mas eu quis primeiro explanar para você, então, que a igreja tem um dono, e esse dono é um Deus vivo. E esse Deus vivo tem uma função de ser o cabeça, de governar a igreja a qual nós somos corpos. E por que ele fez isso? Ele fez isso por amor, se entregou. E a partir de hoje, nós éramos qualquer um, nós éramos desgarrados, mas agora nós não somos mais, nós somos filhos. E como filhos, nós somos herdeiros, e como herdeiros, nós temos herança. E nós somos sacerdócio santo, propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva. Ah, mas eu sou qualquer um? Não. Eu sou qualquer um, pastora? Não é. Além de tudo isso, eu só vou recapitulando, eu gosto de recapitular para você gravar. Além de tudo isso, de você ter um Deus vivo sobre a tua vida, de você ter um governo, que é o governo do Senhor. Além de tudo isso, quando você lê a palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 18, Mateus 18. Quando você lê Mateus 16, 18, diz assim, que Deus nos deu autoridade, que Deus nos deu governo. Diz assim, também eu vos digo que tu é Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Como igreja, nós temos na nossa mão a autoridade que Deus nos deu. Quando você lê em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, vai falar acerca disso. Que o Senhor, Ele deu autoridade para que nós pisássemos em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder no inimigo. O que eu quero fazer você entender é que, quando você tem esse Deus sobre a tua vida, quando você se torna filho de Deus, você tem em você uma responsabilidade. Quando o Senhor chamou ali os discípulos, andou com ele, caminhou com eles 3 anos sobre essa terra, ensinando a respeito do reino, ensinando acerca das coisas dele. E após ele subir, quando ele subiu, antes dele subir, ele disse para eles, olha, eu vou subir, mas eu vou deixar um consolador. Ele disse, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí eles ficam ali naquele cenáculo, orando, esperando isso. Esperando que o Espírito Santo descesse sobre eles, cerca de 120 pessoas. E ali o Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo desce sobre aqueles homens são poderosamente, vamos dizer assim, transformados. Aqueles homens de fato e de verdade assumem a responsabilidade de igreja. Assumem verdadeiramente a responsabilidade de pregar o reino. Assumem a responsabilidade da oração. Assumem a responsabilidade de declarar Jesus como único Senhor e Salvador. E eu falo para você, foi fácil? Não foi fácil. Eles já estavam ali naquele cenáculo, presos, porque eles estavam sendo perseguidos, e eles já estavam ali, escondidos ali. Mas quando eles recebem esse batismo, que é o batismo de fogo, que é o batismo de poder, que é o batismo de autoridade, que é um batismo de unção, eles começam ali a pregar o evangelho, e a palavra vai dizer que a igreja crescia, a igreja crescia, a igreja crescia, a igreja avançava, e é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, porque começou lá. Esses homens entenderam a responsabilidade deles, e muitas vezes, debaixo de açoites, debaixo de perseguição, debaixo de penas de morte, mas esses homens permaneciam ali, porque eles sabiam que Deus tinha deixado poder e autoridade
essa igreja. Eles sabiam que eles tinham que proclamar, que declarar, que anunciar. Eles sabiam disso. E quando você pega Atos para ler, você vai ver vários relatos, aonde muitas vezes eles estavam ali presos. Quando você lê Atos 12, e versículo 5, vai dizer que Pedro estava preso, mas a igreja estava em oração por ele. Porque eles entendiam qual era a responsabilidade deles. Muitas vezes esses homens não podiam estar no templo. Muitas vezes esses homens não podiam estar fisicamente ali naquele lugar, junto com as outras pessoas. Mas a palavra de Deus diz que esses homens, eles não se intimidaram. Esses homens permaneceram ali fiéis, orando, clamando, buscando. E como Pedro estava preso, havia uma guarda prendendo Pedro. Mas a igreja estava trancada dentro de casa, orando, clamando. E sabe o que Deus fez? Deus enviou um anjo naquela prisão para liberar Pedro daquela prisão. E o que eu quero que você entenda com isso? Que nós estamos caminhando para um tempo desconhecido, um tempo que nós não sabemos como será. Mas nessa noite, Deus está convocando você como igreja a se levantar em oração, poder e autoridade nessa terra. Deus está convocando você. E hoje em casa, meditando nessa palavra, Deus mandou dizer algo para a igreja. Sabe as palavras que você tem ouvido? Sabe as palavras que você ouviu no início desse ano, os 12 dias de culto? Sabe as orações que você recebeu? Sabe os olhos ungidos que você pegou? Quem sabe não é para esse tempo que Deus te alimentou? Quem sabe não é para esse tempo que Deus supriu você? Esses homens aqui andavam com Jesus. E enquanto eles andavam com Jesus, Jesus estava alimentando eles. Enquanto eles andavam com Jesus, Jesus estava fortalecendo eles. Jesus estava ensinando eles, Jesus estava preparando eles. E para que Jesus estava preparando eles? Porque Jesus sabia que um dia ele não estaria mais com eles, mas eles estariam preparados para aquele tempo. E o que Deus quer falar para mim, para você nessa noite, é que você não precisa ter medo, porque Deus te preparou para esse tempo que está vindo. Existem palavras dentro de você. Existem promessas guardadas dentro de você. E as promessas do Senhor, elas não caem por terra. E você vai ver em Atos vários relatos desses homens, orando, clamando, pregando, anunciando, declarando Jesus. Aí você vai lá para Paulo e Silas, a mesma coisa. Meia-noite, como nós acabamos de cantar, preso numa prisão. Preso. Podia sair? Não podia. Por quê? Porque estava preso. E talvez você fale assim, a partir de amanhã eu vou estar preso. A partir de amanhã eu não posso sair. A partir de amanhã eu não posso ir para a igreja. A partir de amanhã eu não posso estar no templo. E talvez foi isso que Paulo e Silas naquela noite discutiam. Paulo, nós estávamos indo para o templo, nós estávamos indo orar. E de repente aquela mulher apareceu no nosso caminho, nós fomos expulsar o demônio dela. E agora nós estamos aqui presos e nós não podemos estar lá no templo. E algo que Deus falou ao meu coração é que talvez Paulo e Silas tenham olhado um para o outro, nós não podemos estar no templo. Mas o culto hoje vai ser aqui dentro dessa cadeia. O culto hoje vai ser aqui dentro dessa prisão. E talvez a partir de amanhã você fale assim, eu não posso estar no templo, mas dentro da tua casa pode ter culto. Lá no teu trabalho pode ter culto. Aonde você estiver, você pode louvar e glorificar o nome de Jesus. E naquele dia, um olhou para o outro. E por quê, pastora? Por quê? Porque a igreja somos nós. A igreja não é a parede, a igreja não é a lona, a igreja é você. Nós somos templos do Espírito Santo. E Paulo e Silas olham para o outro e falam, nós não podemos estar lá, mas o culto hoje vai ser aqui. Paulo? Silas. Então tá bom, o que você vai fazer? Eu vou orar. Eu começo com a oração. Tá bom, inicia o culto.
E você? Eu vou cantar o louvor, eu faço a parte do louvor. E a palavra? Fala comigo, e a palavra? E eles falaram, deixa com o Senhor. Deixa com Deus. A palavra vem dele. Deus mandou, o pastor mandou. O terremoto. Teve oração, teve o louvor e teve a palavra. A palavra foi o terremoto. As cadeias quebrando, os grilhões quebrando, Deus sacudindo, o terremoto acontecendo naquele lugar. E é isso que Deus quer falar com você. É isso que Deus quer falar com a igreja. Lá na tua casa, você vai orar. Lá na tua casa, você vai ler a Bíblia. Lá na tua casa, você vai interceder por tudo isso que está acontecendo. E quem vai dar a palavra vai ser o Senhor. É Deus que vai dar a palavra para tudo isso que está acontecendo nessa terra. É Deus que vai dar a palavra para tudo isso que está acontecendo nesse universo. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que se levantar com posição de autoridade. Se nós pegarmos esse tempo, para pegar um tempo como férias, nada vai acontecer. Se nós pegarmos esse tempo aí de 15, amanhã de 15 até 30 de março, para ficar deitado no sofá assistindo televisão, nada vai acontecer. Se nós pegarmos esse tempo para estarmos distante da palavra, distante da oração, distante do louvor, o terremoto não vai acontecer. A nossa casa não vai estar guardada. Deus não vai sacudir os alicerces, Deus não vai bloquear a ação de vírus, Deus não vai fazer. Mas se a igreja se levantar com a autoridade que Deus conferiu a ela, se a igreja se posicionar com a autoridade que Deus deu para ela, se em cada canto dessa cidade tiver um ponto de oração, uma ponte de louvor, uma ponte de leitura de palavra, eu creio que muito menos de tudo, Deus vai fazer o terremoto acontecer e vai bradar por nós em nome de Jesus. O que Deus está falando que não é tempo de se esconder, é tempo de você se posicionar. Não posso estar aqui, mas a minha casa vai ser o lugar da oração. Não posso estar aqui, mas a minha casa vai ser o lugar do louvor. Eu não vou pegar esse tempo para ficar deitadona lá, não, descansando. Foi para esse tempo que Deus preparou a igreja. Foi para esse tempo que Deus preparou para você. Deus não liberou tantas palavras sobre nós. Deus não fez os pastores profetizar tanto sobre a tua vida, para chegar hoje você cruzar os braços e esperar vírus avançar, pessoas morrer, o inimigo destruir com tudo, acabar com tudo, não. Deus liberou tantas coisas sobre mim, Deus liberou tantas coisas sobre você, para chegar no momento que nós estamos agora, que é o momento que está todo o mundo e não só nós. Para a igreja se levantar com uma posição de autoridade. Para a igreja se levantar em posição de dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É para isso, igreja. Esse tempo é um tempo que Deus está te convocando. Esse tempo é um tempo que Deus está falando para você, acorda, desperta. Reage. Não é um tempo de você ficar enfiado dentro da caverna. Não é um tempo de você ficar com medo da situação. Não é um tempo de você ficar lá olhando as manchetes do jornal e ver como é que está esse vírus, como é que ele está agindo, como é que ele está fazendo. Eu não quero saber a forma que ele age, eu quero saber a forma que o meu Deus age. E Ele é poderoso para bloquear toda a ação do inimigo. Eu tenho que estar com meus olhos grudados nessa palavra. Porque eu faço parte de um corpo onde tem um Deus vivo. Aonde tem um Deus que se entregou por mim por amor. Aonde tem um Deus que aqui nós acabamos de ler que vai cuidar de você, não importa a época, não importa a circunstância, não importa a situação. Ele cuida da sua igreja, Ele cuida do seu povo. E se for
bota um corvo lá na porta da sua casa, levar um pedaço de carne, um pouco de água, ele tem poder para fazer. Porque ele é Deus. E como Deus, ele supre a sua igreja, ele supre o seu povo. Muitas vezes nós queremos agir como pessoas que não conhecemos a palavra. O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Agimos como pessoas que não conhecêssemos um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Você está aqui nessa noite, talvez você já passou um monte de luta na sua vida. Você está aqui hoje, talvez você já enfrentou um monte de coisa na sua vida. Mas você está aqui porque Ele tem sustentado a sua vida. Ele tem guardado você, Ele tem guardado a sua vida. Nenhum fio da sua cabeça caiu, do seu cabelo. Você está aqui, você está vivo, você está com saúde, você está respirando, você está com fôlego de vida dentro de você. E se você está aqui dessa forma, é porque Deus tem um propósito na sua vida e é através da sua vida. E o que Ele está falando para você nessa noite é: se levanta. Levanta suas mãos lá na sua casa. Levanta suas mãos em direção a essa cidade. Coloca o seu joelho no chão. Coloca a sua boca no pó. Declara o senhorio de Jesus Cristo. Declara que o nosso Deus está vivo. Declara que Ele é o rei dessa terra. Declara que Ele tudo pode. Não é o momento da igreja se calar. Não é o momento da igreja se intimidar. Mas é o momento da igreja avançar. E não é avançar negligenciando, estando aqui, saindo para a rua. Mas é como os discípulos faziam. Nós estamos aqui, nós não podemos sair. Mas o som da nossa voz vai sair. O som do nosso clamor vai sair. O som da nossa oração vai sair. É isso que Deus está falando para você. É isso que Deus quer que você faça a partir de agora. Amanhã é dia 15. Decretos, tantas coisas. Culpa disso, culpa daquilo, não. Culpa de governo, não, ele está certo. Ele está agindo com restrição, ele está agindo, fazendo o que tem que ser feito. Nós não temos que lutar contra a pessoa, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Mas nós temos que lutar como igreja contra esse vírus que tem se levantado. Nós temos como igreja clamar e pedir ao Senhor: neutraliza toda ação do inimigo. Bloqueia, Senhor, toda ação do inimigo. E o que eu tenho falado para o Senhor é que esse mal não irá avançar, mas ele irá retroceder no poder do nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos direita para o céu? Diga assim comigo: como a igreja, nós declaramos que esse mal não irá avançar, mas ele irá retroceder no poder do nome de Jesus. É isso. Eu encontro com pessoas que falam assim: ó, está pior, ó, vai avançar, ó, vai crescer. Minha oração não é essa. Eu coloco meu joelho no chão e falo: Senhor, não vai avançar, vai retroceder no poder do nome de Jesus. Porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós temos um Deus que vai vir buscar a sua igreja gloriosa. Essa igreja, além dela ter um Deus vivo, além dela ter um governo, além dela fazer parte de um corpo, além dela ter um Deus que se entregou por ela por amor, além dela ter um Deus que cuida dela, além dele ter dado autoridade para ela, ela tem uma promessa. Qual a promessa? Ele virá nos buscar. E aquele que permanecer até o fim será salvo. Se aqui está dizendo que ele vai vir buscar a sua igreja, você é igreja, sim ou não? Você é igreja, sim ou não? Então ele vai buscar você. E se ele vai buscar você, você não será abalado. Você não será atingido. O final de tudo isso já está escrito. É o rei voltando para buscar a sua igreja. Nós só precisamos nos posicionar e esperar. Está pronto aí aquele vídeo, Tiago? Apaga a luz um pouquinho aí, Camilo. Nós tivemos um tempo aí de pandemia.
E eu gostaria de mostrar para você um pouquinho como algumas pessoas se posicionaram, como a igreja se posicionou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A família fica, e a família muitas vezes, meu Deus, ora, tem medo de que se eles vão voltar ou não, mas em nome de Jesus, guarda, sara a nossa terra, sara a nossa nação. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Deus está convocando a igreja. Deus está convocando você. Isso aqui, ó, isso é igreja. Não é se intimidar, não é declarar derrota, não é declarar morte, mas é declarar vida no poder do nome de Jesus. Você vê que aqui pessoas não se intimidaram. Dobraram o joelho, clamaram ao Senhor. Isso daqui foi naquela época, naquela outra vez. E agora eu creio que vai se levantar uma igreja mais forte e poderosa no poder do nome de Jesus. Deus está convocando você. Deus está convocando a igreja. Você vê que eles lá no prédio cantando, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É um vídeo assim, médicos de joelho orando, clamando ao Senhor. Sabe por quê? É isso que vai trazer a cura para nós. É isso que vai trazer a cura. É isso que vai trazer a mudança. Não é a nossa boca aberta, mas é os nossos joelhos dobrados em oração, clamando e declarando o nome de Jesus. É um tempo onde Deus está chamando o seu povo para si, para Ele. É um tempo em que Deus está chamando a igreja à responsabilidade. E eu creio que muito menos do que nós podemos imaginar, nós estaremos todos aqui declarando quão grande é o nosso Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Antes mesmo do que a gente possa imaginar. Nada pode parar a igreja do Senhor. Nada pode parar o povo de Deus. Mas quando o povo do Senhor se posiciona, quando o povo de Deus assume a sua responsabilidade de povo de Deus, de servo do Senhor. Numa hora dessa tem gente amedrontada demais. No momento agora como esse, tem gente que não sabe nem como é que vai ser o amanhã. Mas nós temos um Deus vivo, que é o dono dessa igreja, que tem dito para nós, como disse, essa semana inteira eu vim aqui nos cultos e a palavra era: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou o seu Deus, eu te ajudo, eu te sustento. E essa palavra é a palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. Deus te preparou para esse tempo. Levanta a sua cabeça, dobra o seu joelho na sua casa de manhã, de tarde, de noite. Coloca a sua boca no chão em oração, chora, clama, geme. Estende a sua mão em direção aos hospitais. Ore pelos médicos. Ora por quem está na UTI. Independente se é família, independente se não é. Ore. Clame.
Porque eu creio no poder do nome de Jesus, que Deus vai neutralizar toda ação do inimigo. Deus deixou um povo nessa terra que é um povo escolhido. Esse povo sou eu, esse povo é você. E você acabou de escutar aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar, se desviar dos maus caminhos, Ele vai ouvir dos céus e Ele vai sarar a nossa terra. A cura vem dEle, a restauração vem dEle, tudo voltando ao normal vem dEle. Você pode levantar suas mãos para o alto em nome de Jesus? Levanta o seu rosto também. É dEle que vem todas as coisas. É dEle que vem o nosso socorro. É dEle que vem a nossa ajuda. É dEle que vem a nossa esperança. É do dono da igreja. É do cabeça da igreja. É dEle que está vindo. Deus está levantando um grande exército aqui nessa noite. É você. Você faz parte desses exércitos. Se posiciona como parte desse exército nessa noite. Deus escolheu você. Deus te chamou. E esse exército tem uma roupa especial, que se chama a armadura de Deus. Até a roupa Deus deixou para o tempo certo. É a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, os pés com a pregação do Evangelho, o capacete da salvação. Há uma vestimenta para mim, há uma vestimenta para você. E o general? O general é Cristo. Oh, glória a Deus! Ele é quem vai na frente desse exército poderoso. Aquele que nunca perdeu uma batalha. Aquele que enfrenta. Aquele que derruba, aquele que destrói o inimigo. Por quê? Porque Ele amou a igreja e se entregou por ela. A unção na tua vida, a autoridade sobre você. Qual é o louvor que vocês vão cantar agora? Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Isso, com as suas mãos levantadas, com o seu rosto também declare. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Agora estender as suas mãos em todas as direções aí. Nós vamos começar agora, nós vamos começar hoje, nós vamos começar já. Nós não vamos deixar para amanhã não, é agora. É agora que Deus está levantando esses guerreiros, esses valentes, esses que vão neutralizar o poder do inimigo, esses que Ele deu autoridade para pisar.
que Deus te deu. Use a autoridade que Deus conferiu para você nessa noite. Pede para Deus bloquear. Pede para Deus fazer retroceder agora todo mal, toda ação de vírus em nome de Jesus. Oh Senhor, nós clamamos o teu nome nessa noite. Ao som desses instrumentos ungidos, ao som desses instrumentos consagrados, Pai. Oh, cadeias se quebrem agora. Enfermidade saiu agora. Instrumentos consagrados, ungidos por homens ungidos e consagrados. As nossas mãos levantadas têm autoridade. As nossas mãos levantadas têm poder. Sara essa nação. Vai cancelando, Pai. Vai bloqueando, Senhor. Ó Deus, sara essa nação. Deus, sara essa nação. Com o teu poder, com o óleo da tua unção. Isso, igreja que avança. O inimigo não pode derrotar o povo exclusivo de Deus. O inimigo não pode destruir o povo exclusivo de Deus. Ele não pode manter o povo exclusivo de Deus preso. Por isso ele mata o terremoto, porque o povo exclusivo de Deus não fica preso. Ele quebra os alicerces. A igreja do Senhor é uma igreja forte. A igreja do Senhor é uma igreja poderosa. Nada pode parar, nada pode deter a igreja. Porque a igreja somos nós. Jesus Cristo habita em nós. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pros céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão. O terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Coloca sua mão direita para frente como se você fosse parar alguma coisa. Esse ato é um ato espiritual. Talvez você fale, não está acontecendo nada. Tá sim. Ah, tá. Ah, tá acontecendo agora. Porque Deus ouve o clamor da igreja. Deus ouve o clamor do seu povo. Por isso ele disse: o meu povo que se
ouço do céu. Eu ouço do céu. E nessa noite Ele está ouvindo a nossa oração. Talvez você fale, eu sou tão pequeno, mas Ele ouve o som da sua voz. E agora, com as suas mãos para frente, é como se você estivesse neutralizando, parando. Ah, meu Deus. Faz retroceder, Jesus, faz. Faz paralisar, Senhor. Chega, Deus, chega, Deus. Tem misericórdia da igreja, Senhor. Coloca as tuas mãos, Jesus. As suas mãos cravadas, que foram no madeiro com sangue derramado e vertido. Nós declaramos como igreja, seja paralisada agora. Oh, em nome de Jesus, nós damos uma ordem. Em nome de Jesus, nós declaramos. Bloqueando, Jesus. Vai fazendo retroceder. Que não haja mais avanço. Que não haja mais crescimento. Que não haja mais propagação. Nós como igreja avançamos nessa noite. Nós como igreja nos levantamos em posição de autoridade nessa noite. Nós vamos marchar. Você nesse momento começa a bater os seus dois pés no chão. É o avanço da igreja. É o avanço da igreja. É a igreja avançando. É a igreja pisando no poder do inimigo. É a igreja declarando que Cristo é vencedor. Que o nosso general é Cristo. E nós seguimos os seus passos, um passo de vitória, um passo de vencedores. E nós não iremos parar, não importa onde seja, na nossa casa, na rua, no nosso trabalho. Nós iremos continuar declarando que o nosso general é Cristo. Pelo Senhor marchamos, sim, seu exército poderoso é. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Glória a Deus. Você entendeu a sua missão, amém? Pode se sentar rapidinho. Isabelle, Mateus, Brian, Dalva, Marcos, Thaís, Cleonice, Samuel, Ronil, Vera, Helena, Dalva, Joaquim,
Sueli, Thalita, Carlos. Aqui eu acho que é Zamparoli. Esses nomes são os nomes que mandaram para a oração. Ó, só para conferir que nós anotamos todos os nomes. Está aqui dentro da minha Bíblia e pode deixar que eu estarei orando por todos. Amém? Pastora Bel? Tem um microfone para a pastora aí, fazer um favor? Paz seja convosco, amém, irmãos? Glória a Deus por esta palavra, por este momento profético. Aleluias. Eu quero ser bastante breve, mas falar aqui algo que o Senhor colocou no meu coração, referente a dízimo e oferta, Gênesis capítulo 26, versículo 12, apenas. Diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém, queridos? Se você lê aqui essa história, porque quando você pega somente esse versículo, você fala, poxa, 100 vezes mais o Senhor o abençoava, Deus era com Isaque. Mas foi em tempos muito difíceis, queridos. Quando você lê ali, você vê que era um tempo de seca. Não eram tempos bons. Talvez o tempo que nós estamos hoje, vivendo hoje, não são tempos bons. Como diz a pastora, nós não sabemos o que virá pela frente. Mas nós precisamos permanecer na fidelidade com o Senhor. Isaque, neste momento, ele até pensou em ir para o Egito. Mas o Senhor deu uma ordem para ele e falou, não, você vai ficar onde eu te falar que é para você ficar. É aí. E aí, ele plantou em meio à terra seca, em tempos que não chovia, em que não dava fruto, que não dava nada. Mas sabe o que fez a diferença? A bênção do Senhor estava sobre ele. Ah, mas como que a bênção do Senhor pode estar sobre a minha vida? Quando você para de olhar para a dificuldade, para a circunstância, e você permanece na fidelidade com o Senhor. E você permanece ali dizimando e ofertando. Porque quando nós chegamos em momentos difíceis, muitas vezes a gente começa a pensar, eu preciso cortar alguns gastos, preciso fazer alguma coisa. E muitas pessoas começam a tirar o dízimo e começam a tirar a oferta, achando que é ali que tem que cortar. Mas eu quero dizer para vocês, querido, permanece na fidelidade. Porque assim como o Senhor, ele fez na vida de Isaque, o que fez ele prosperar em tempos difíceis, 100 vezes mais o Senhor o abençoou, porque a bênção da prosperidade estava sobre ele. Eu quero declarar que a bênção da prosperidade está sobre mim e sobre você, em nome do Senhor Jesus, amém? E eu declaro aqui novamente que é prosperidade, pastora, é só na área da financeira? Prosperidade é você ser bem-sucedido em todas as áreas da tua vida. Amém? Então, quando nós somos fiéis ao Senhor, quando a gente continua ali, fiel, trazendo o nosso dízimo, trazendo a nossa oferta, o Senhor, Ele nos abençoa de tal maneira, e não só na nossa vida financeira, mas em todas as áreas da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então, para quem tem a bênção de Deus, não importa a condição, não importa o lugar, não importa nada. Amém? Se você tem a bênção do Senhor sobre a tua vida, pode vir tempos difíceis, pode vir pandemia, pode vir o que for, mas você vai continuar prosperando em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar, querido. Pega o teu melhor aqui, aí, separa o teu dízimo, separa aí a tua melhor oferta. Pega aí o teu melhor, queridos. Amém? Segura firme na tua mão que eu vou orar por você, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, aqui estão os teus filhos. Os teus filhos, Senhor, que independente de qualquer situação ou circunstâncias, se permaneces fiéis a Ti, meu Deus. Pai, eu quero declarar, Senhor, que a Tua bênção está sobre eles, ó Pai.
Senhor, e assim como o Senhor fez, ó Pai, Isaac prosperar naquela terra, naquele mesmo lugar, 100 vezes mais, Senhor. Assim o Senhor fará sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. 100 vezes mais eu declaro, Senhor Jesus. Eu declaro, ó Pai, que a prosperidade está sobre a vida deles, ó Pai. E que aonde eles tocarem, Senhor, abençoado será, Senhor. E aonde, Senhor, eles pisarem, Senhor Jesus, ó Pai, prosperará. Em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que eles colocarem as mãos deles para fazer, Senhor. Senhor, vai avançar, vai prosperar, porque o Senhor é com eles, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém, querido? Traga aqui com alegria, em nome de Jesus, o teu dízimo e a tua oferta. Aleluias. Glória a Deus. Pode trazer aqui. Já fique de pé, porque nós estamos encerrando nosso culto. Deixa só eles trazerem. Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus. Amém. E agora, como vai ficar, pastora? Todos os dias de culto, terça, quarta, sexta, domingo de manhã e domingo à noite, a igreja estará aberta. Amém? Porque caso você queira vir trazer um dízimo, caso você precise de uma oração, pode, está liberado, está. Desde que seja de individual, entre traga o dízimo, tenha uma orientação, enfim. O que não pode é participar aqui junto conosco dos cultos. E quarta, sexta e domingo à noite, os cultos serão online, amém? Eu peço que você, como igreja, participe, assista, compartilhe. A pastora Bel vai estar continuando a campanha dela online. No momento ali da oração das mãos, ela vai pedir para você levantar suas mãos e ela vai declarar a bênção sobre a sua vida, sobre as suas mãos. Vai ter aqui um momento da consagração do copo com água, que você pode consagrar na sua casa também e participar. Na sexta-feira a gente vai continuar também a campanha normalmente e no domingo à noite também tudo online. Então você pode ver pelo YouTube e pelo Facebook. Então eu peço que você, como igreja, esteja atento também ao grupo da igreja, ao grupo do WhatsApp. Quem ainda não faz parte do grupo, pode falar com qualquer pastor, dá o seu número para o Anderson, a gente inclui você no grupo, porque o grupo, a partir de amanhã, todos os dias, meio-dia, terá uma oração no grupo da Igreja do Evangelho Quadrangular. Todos os dias. Você pode mandar até o seu nome para qualquer pastor, e porque você quer que ore pela sua família, nós vamos estar orando. É igual eu falei para você, esse tempo é o tempo onde nós mais vamos nos colocar em oração. A pastora é responsável pela equipe da Uniora. Nós temos o nosso grupo também no WhatsApp. E ali é cheio de oração, né, pastora Inair? Cheio de oração. Então, esse vai ser um tempo onde a igreja vai se levantar e se posicionar. E nós cremos no milagre do Senhor. Amém? Você crê? E na sua casa você vai fazer o que você fez aqui hoje. Orar, neutralizar. E nós vamos ver a grandeza de Deus muito antes do que nós podemos imaginar. Levanta suas mãos para o alto em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Diga amém. Graças a Deus. Aplauda o nome de Jesus. Vá em paz.